8 itens, mas que guardam uma profundidade imensa e que são extremamente valiosos para todos nós que já transitamos na Terra com uma proposta diferenciada de entendimento da vida, de nós próprios e das nossas relações. Então, nós vamos começar falando um pouquinho a respeito deste livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, até aqui, até o capítulo 6º, que é o nosso capítulo de estudo nessa manhã. Então, o que acontece? Esse livro, ou melhor, os capítulos desse livro, eles se encontram estruturados em blocos distintos. Quando Allan Kardec elaborou a obra, ele não jogou os capítulos de forma aleatória para compor o livro. Não. Ele ordenou os capítulos em uma sequência lógica, em uma sequência crescente em termos de complexidade de conhecimentos. Para quê? Para facilitar o estudo e a compreensão daqueles de nós que nos dedicamos a estudar. Então, nós vamos ver que os 5 primeiros capítulos, eles fazem parte de um bloco que nós denominamos de bloco de princípios doutrinários. Então, nos 5 primeiros capítulos, nós vamos entrar em contato com uma espécie de revisão dos conhecimentos que estruturam a doutrina espírita. E dessa forma, nós temos lá no capítulo 1, que tem por título Não Vim Destruir a Lei, um estudo a respeito da evolução do pensamento religioso no nosso planeta. O que Allan Kardec vai fazer nesse primeiro capítulo? Ele vai fazer uma análise, um estudo das 3 grandes revelações divinas, e do que essas 3 grandes revelações apresentam para a humanidade em termos de conhecimento, em termos de aproximação com a ideia de Deus. Então, ele vai estudar ali o profeta Moisés, ele vai estudar o próprio Cristo e ele vai estudar a doutrina espírita, permitindo que nós façamos uma construção no tempo das ideias de Deus e da repercussão dessas ideias nas nossas vidas, na nossa relação conosco e com o outro. Depois, no capítulo 2, que tem por título Meu Reino Não É Deste Mundo, ele vai fazer um estudo a respeito de um dos princípios doutrinários, que é a imortalidade da alma. Então, ele vai nos apresentar a vida futura, ele vai nos apresentar o espírito como sendo o ser essencial, o ser imortal, que pré-existe e que sobrevive a essa estrutura orgânica que nós chamamos de corpo. Depois, no capítulo 3, que tem por título Meu Reino, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, ele vai falar a respeito da lei de evolução. Ele vai dizer que esse ser imortal que pré-existe, que sobrevive à existência do corpo físico, ele está sujeito à lei de evolução. E esse estar sujeito, ele é um imperativo categórico. O que isso quer dizer? Que não tem como fugir disso. É uma situação a qual não se foge. Todos nós estamos, querendo ou não, aceitando ou não, irremediavelmente fadados ao progresso, à evolução, à transformação para melhor. E aí ele vai encaixar esse estudo da evolução associando com o estudo das diferentes categorias dos mundos habitados, o que é uma coisa lógica, porque se Deus cria sempre os espíritos, se os espíritos estão em constante evolução, existem espíritos em diferentes graus evolutivos. Então, é lógico que existam diferentes categorias de mundos que sejam capazes de acolher esses espíritos nesses diferentes estágios evolutivos em que se encontram, oferecendo para esses espíritos exatamente as experiências de que esses espíritos necessitam para que possam continuar avançando. E aí no capítulo 4, que tem por título Ninguém Pode Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo, ele vai nos falar a respeito da reencarnação.
que é esse instrumento da justiça, mas também da misericórdia divina, que permite que nós, enquanto espíritos, nos vinculemos a diferentes corpos, para viver com esses diferentes corpos as diferentes experiências que são necessárias justamente à nossa evolução, ao nosso aprendizado, ao nosso aprimoramento. E depois, no capítulo 5º, que tem por título Bem-aventurados os aflitos, ele vai nos explicar a respeito da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela é um princípio doutrinário que está atrelado à justiça divina e que está atrelado à reencarnação, ou à pluralidade das existências. Por quê? Porque é essa lei de causa e efeito que vai nos concedendo a cada um de nós de acordo com as nossas escolhas, de acordo com as nossas obras. É essa lei a responsável para que nós colhamos exatamente aquilo que nós semeamos. Então, é por conta dessa lei que, se nós espalhamos o caos à nossa volta, se nós espalhamos o desequilíbrio, a dor e o sofrimento, é por conta desta lei, da ação desta lei, que nós vamos encontrar nos caminhos por onde passarmos o caos, o desequilíbrio, a dor e o sofrimento. Mas também, de igual forma, se tivermos sabido plantar, semear à nossa volta o bem, o amor, a tolerância, a compreensão, é exatamente isso que nós vamos encontrar pelos caminhos por onde passarmos. E é essa lei que explica as nossas dificuldades, explica as nossas dores, explica o sofrimento humano, e é a compreensão desta lei que nos permite também compreender a causa das nossas próprias dores, ainda que não consigamos localizar esta causa no nosso presente, no nosso dia a dia de agora. Vai nos dizer que, como nós somos imortais e que, como nós temos inúmeras vidas materiais, pode ser que hoje a nossa proposta seja do bem. E por que então o sofrimento nos visita? Porque ontem a nossa proposta não era do bem. E permanece a pendência com relação à lei. Ontem nós ainda espalhamos dor e sofrimento. Então hoje, ainda que a nossa proposta seja a do bem, nós precisamos nos equilibrar perante a vida, diante dos erros que nós cometemos no ontem. E aí nós temos, aqui nós descrevemos tudo o que o Evangelho nos ensinou até aqui, até o capítulo 5. E depois nós entramos num segundo bloco de capítulos, a partir do capítulo 7º, que nós entramos na sequência das bem-aventuranças. E esse segundo bloco de capítulos, ele se constitui no que nós podemos chamar de ferramentas necessárias à nossa alma. Ferramentas para quê? Para que se usa uma ferramenta? Uma ferramenta ela é utilizada para construir alguma coisa, para destruir alguma coisa, para construir alguma coisa, para consertar alguma coisa. Então, a partir do capítulo 7, quando começam as bem-aventuranças, inicia-se o bloco das ferramentas para a nossa própria alma. Para quê? Para desconstruirmos e construirmos o nosso próprio eu, um eu melhor, aprimorado, diferenciado, e para desconstruirmos e reconstruirmos uma nova relação com o próprio Criador e com aquelas criaturas que convivem conosco. E no meio, fazendo a ligação entre esse bloco de princípios doutrinários e esse bloco de ferramentas, ou seja, de dicas, de pistas, de orientações mesmo, práticas, para que nós possamos nos melhorar, encontra-se o capítulo 6, que é esse capítulo que nós vamos estudar hoje, que é um capítulo que funciona como uma espécie de conector entre os princípios básicos da doutrina,
que ele revisa nos 5 primeiros capítulos, e esses capítulos que começam nos apresentando ferramentas para o aprimoramento na nossa alma. Então, o que nós encontramos dentro do capítulo 6? Nós encontramos os itens, o jugo leve e o consolador prometido. São os 4 primeiros itens do capítulo. Em cada um deles, nós temos palavras de Jesus que iniciam o item, seguidas por comentários de Allan Kardec. E depois, na segunda parte do capítulo, que são as instruções dos espíritos, e aí tem por título Advento do Espírito de Verdade, nós vamos encontrar 4 mensagens que são assinadas pelo Espírito de Verdade. 2 dessas mensagens foram ditadas na cidade de Paris, uma no ano de 1860, outra no ano de 1861. Uma dessas mensagens foi ditada na cidade de Bordeaux, no ano de 1861, e uma na cidade do Havre, em 1863. Então, nós temos aqui 3 cidades geograficamente distintas no mapa da França, possivelmente 3 distintos médiuns e 3 momentos diferentes em que essas mensagens foram ditadas. Por que nós julgamos importante trazer essa informação? Porque isso nos diz da metodologia do codificador, que nunca aceitava uma mensagem, um ensinamento, sem passar esse ensinamento pelo crivo da concordância, pelo crivo da razão. Então, nós temos aqui pelo menos 3 médiums diferentes que receberam em pelo menos 3 cidades distintas orientações desse mesmo espírito que se identifica como sendo o espírito de verdade, em 3 momentos diferentes. Então, isso é importante para validar esse conhecimento, essa informação que foi colocada no livro. E vamos começar a falar, então, um pouquinho, a preparar o caminho, né, para falar a respeito do que está contido nesse capítulo 6. E no livro, vou mostrar aqui o livro, porque eu achei mais fácil botar agora a imagem do livro ali do que ficar levantando o livro aqui. A gente aprende com o tempo a fazer as coisas de uma forma melhorzinha. Então, nesse livro que eu já vou mostrar aqui, que é o A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico Xavier, ele vai nos falar a respeito da existência de uma comunidade de espíritos puros. E ele vai dizer que essa comunidade de espíritos puros, ela é responsável por coordenar, por acompanhar, por organizar os destinos planetários. E, em especial, os destinos planetários do sistema solar ao qual nós pertencemos, da galáxia a qual nós pertencemos. E Emmanuel vai nos dizer que Jesus é um dos integrantes dessa comunidade, desses espíritos puros. Ele vai nos dizer mais, ele vai nos dizer lá no capítulo 1, que as tradições espirituais afirmam que essa comunidade de espíritos puros se reuniu especificamente nas proximidades do nosso planeta Terra, em 2 momentos distintos que se tenha conhecimento. Um deles era quando a massa, a porção de matéria, que futuramente se tornaria no planeta Terra, se desprendia da nebulosa solar. Então, neste momento, quando essa porção de matéria era deslocada, era destacada da nebulosa solar, para se individualizar e para se transformar no que viria a ser o planeta Terra, esses espíritos estavam próximos, acompanhando de perto esse momento. O segundo momento em que eles se aproximaram da Terra
foi quando se resolvia pela vinda do próprio Jesus ao nosso planeta. Então, está aqui o livro, para quem tiver interesse, O A Caminho da Luz, ditado por Emmanuel, pela psicografia do Chico. Essa obra é interessantíssima, porque ela acompanha, do ponto de vista espiritual, todas as iniciativas, todos os esforços que a espiritualidade superior realizou no sentido de conduzir o nosso planeta por um caminho melhor, no sentido de mais aproximado do que prescreve a lei de amor, que é a lei de Deus. Mas então, nesse intervalo entre o desprendimento da massa solar que veio a formar o nosso planeta e entre a vinda de Jesus à Terra propriamente dita, milhares de anos se passaram. E durante esses milhares de anos, o planeta se organizou, foram providenciadas as condições para que a vida pudesse surgir na Terra, foram providenciados os surgimentos dos seres, espíritos foram situados aqui para que pudessem começar a sua trajetória evolutiva e o planeta seguia o seu desenvolvimento. Paralelamente a isso, em uma outra constelação que faz parte do nosso sistema, mas não do nosso sistema solar específico, paralelamente a isso, um Sol chamado Capella, distante, muito distante do nosso planeta Terra, um Sol que, como o nosso, tem os seus próprios planetas a orbitar em torno dele, esse sistema já é muito mais evoluído do que a Terra. E há milênios, esse sistema tinha um planeta que se encontrava vivenciando uma situação peculiar evolutiva. Então, Capella é o nome do Sol, e um dos planetas que girava em torno desse Sol vivia uma culminância de ciclo evolutivo, muito semelhante à culminância evolutiva que nós vivemos na Terra nos dias atuais. Então, o que acontecia? Não existia mais naquele planeta espaço para o mal intencional. Não existia mais naquele planeta espaço para a revolta, para a rebeldia. Não existia mais naquele planeta espaço para o egoísmo e para o orgulho. E a grande maioria dos habitantes já havia entendido essa situação e já tinha o seu comportamento alinhado com as propostas evolutivas do planeta. E essa turma da bagunça, que não combinava mais com aquele planeta, foi convidada a retirar-se de lá. Acontece que nessa mesma época, nós aqui do planeta Terra também vivíamos um momento evolutivo peculiar e já tínhamos condições de avançar. Então, o que aconteceu? Alguns milhões desses espíritos rebeldes foram convidados a se retirar deste planeta melhorado e foram exilados, ou seja, foram trazidos para passar a reencarnar, ou seja, para passar a viver aqui na Terra. Mas como Deus é bom e misericordioso, como a lei é de amor, esses espíritos não vieram para cá simplesmente como uma espécie de punição pelo seu mau comportamento. Eles vieram para cá para ter a oportunidade de regenerar a si próprios, ou seja, de se melhorarem e de voltarem para lá, mas também com o objetivo de impulsionar o progresso dos espíritos terrícolas, ou seja, daqueles espíritos que eram nativos próprios da Terra.
mas eles não sofreram esse exílio abandonados. Eles não sofreram esse exílio sendo escorraçados de lá. Jesus chamou esses espíritos, explicou para cada um deles a situação que estava acontecendo e lhes prometeu a sua colaboração constante. E mais do que isso, comprometeu-se com essas almas que viria ter com eles. Então, por isso nós mencionamos, entre a formação da Terra, que esse grupo de espíritos se reuniu próximo à Terra, e a vinda de Jesus, nós temos esse evento da vinda desse grupo de espíritos para o planeta. E Jesus cumpriu com a sua promessa, e Jesus encarna, então, na Terra, há 2000 anos, todos nós conhecemos essa história, com o seu pensamento que funcionou como uma espécie de divisor de águas para todos nós neste planeta. Porque nós temos um mundo antes de Jesus e um mundo a partir de Jesus. E aqui agora nós entramos, então, no jugo leve, que é o primeiro item desse capítulo 6. E quando nós fazemos o estudo do Evangelho, nós gostamos sempre de trazer as palavras de Jesus, para que nós possamos estudar a partir delas. Então, no item 1, nós temos essas palavras de Jesus que foram transcritas pelo evangelista Mateus. Quando ele nos diz o seguinte: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele falava aqui para os exilados de Capela. Mas ele falava aqui também para os espíritos que eram próprios da Terra e que já sentiam necessidade de consolo e de conforto. E é interessante, e por isso está em vermelho, que ele diz: vinde a mim. Esse verbo, ele está conjugado no que nós chamamos de modo imperativo na língua portuguesa, e que exprime uma ordem, um comando. Então, Jesus diz: vinde a mim. Isso implica uma atitude por parte de nós próprios, porque Ele está à nossa disposição para nos acolher, para nos aliviar, para nos ajudar. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é a de querermos movimentar a nossa vontade e de irmos até Ele. Ele não vai ficar lá de braços cruzados. Ele espera que nós saibamos caminhar, que nós saibamos nos direcionar até Ele em busca dessa ajuda, em busca desse auxílio que nós afirmamos que queremos. E aí ele vai dizer mais, ele vai dizer, e nós, importante frisar aqui, quando nós lemos isto, vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, a nossa mente acomodada e imperfeita tende a entender que isso significa que se nós nos vincularmos a Jesus, principalmente através das palavras, nós vamos estar isentos da dor e do sofrimento. Quando, na verdade, o vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, em momento algum ele está dizendo aqui que ele vai tirar de nós o sofrimento. Em momento algum ele está dizendo aqui que nós não teremos dificuldades, que nós não precisaremos enfrentar desafios. O que ele está nos dizendo aqui é o seguinte: venham até mim, me busquem, me procurem, que eu vou
usando a palavra que nós usamos no início do trabalho, eu vou ferramentar vocês, ou seja, eu vou dotá-los de ferramentas, de utensílios, para que seja mais fácil enfrentar a dor e enfrentar o sofrimento. Não é que ele vai tirar a dor e o sofrimento de nós. Ele vai nos oferecer as condições, vai nos fortalecer para que nós tenhamos condições de enfrentar essas dores e esses sofrimentos de outra forma. Nós vamos ver em seguida como. Ele vai dizer o seguinte ainda: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo e leve o meu fardo. E aí aqui nós temos que falar um pouquinho a respeito dessa palavra jugo, porque senão nós não entendemos o que Jesus está falando. Jugo é essa peça feita de madeira e utilizada para prender os bois ali. Prende os bois à carroça ou ao arado, para facilitar o trabalho do homem. Então, isso que é jugo. Então, vejamos que jugo é uma coisa que, de certa forma, constrange. É uma coisa que, de certa forma, limita, impõe restrições, porque os bois não conseguem ir para onde eles querem. Eles ficam, como o nome diz, atrelados, eles ficam presos à carroça, a esse instrumento que se chama de jugo. E fardo, que é outro termo que ele usa, é o que pesa, né? O que é um fardo? É um pacote, é uma caixa, enfim. É uma coisa que pesa excessivamente, é carga, peso, volume, mas também é encargo, responsabilidade e atribulação. Então, vamos voltar aqui na palavra de Jesus, né? Tomai sobre vós o meu jugo, quer dizer o quê? Aceitar a constrição, aceitar o direcionamento, aceitar a limitação imposta por Jesus. E aí ele vai dizer, é suave o meu jugo, essa limitação, essa imposição, ela é suave, e o meu fardo é leve. Por quê? Porque essa limitação imposta por Jesus é a observância da lei de amor. É isso que ele nos pede. É essa limitação que ele nos impõe. Não, eu posso oferecer consolo, posso oferecer conforto, posso te ajudar a transitar de forma menos dolorosa, de forma menos sofrida pelas imposições da vida terrena. Posso. Mas para isso, eu preciso que tu cumpras com a lei de amor. Eu preciso que tu observe o que diz a lei de amor. Por isso, o jugo dele é leve e o fardo dele é suave, porque tem por impositivo a lei de amor. E aí, como que funciona isso, né? Essa história do jugo leve tem a ver com a responsabilidade e com o comprometimento assumidos por nós, no sentido de nos esforçarmos, ou de pelo menos tentarmos seguir a lei de amor proposta por ele. E na prática, o que isso significa? Significa assumirmos a responsabilidade de mudar o nosso comportamento. Se nosso comportamento é egoísta, então nós precisamos combater o egoísmo. Mas como que se muda? Tudo bem, eu vou assumir o compromisso de modificar o meu comportamento. Como que se faz isso? Se comprometendo a seguir os exemplos de Jesus. Ele é o nosso modelo e o nosso guia. Então, nós queremos mudar? Queremos. Quem deve ser o nosso modelo? Jesus.
Mais do que isso, aprendermos a nos submetermos à vontade de Deus. Porque a vida à nossa volta e tudo que ela nos oferece em termos de desafios, de dores, de sofrimentos, de alegrias, de concessões, é a vontade de Deus se materializando ao nosso redor. E essa vontade, ela não é uma vontade birrenta, ela não é uma vontade caprichosa, é a vontade de um ser que nos criou para a felicidade. Então, tudo que ele deseja, tudo que ele planeja, tudo que ele organiza para nós, em última instância, só pode ser para o nosso bem. Pode ser que nesse primeiro momento, no momento imediatista, materialista, de espíritos, da condição de espíritos encarnados, nós não nos demos conta do bem de tudo o que nos acontece. Mas se está no nosso caminho porque Deus permitiu que assim fosse. Então, só pode ser para o nosso bem. Incomoda o nosso orgulho, incomoda a nossa vaidade, incomoda a nossa arrogância, e por isso nós achamos ruim, por isso nós reclamamos. Mas em termos de espíritos imortais destinados à felicidade, tudo isso que nos incomoda, que nos causa desconforto, nos empurra para uma condição melhor. E é isso que Jesus está querendo dizer para nós, é isso que ele está querendo que nós compreendamos. Modificar o óculos através do qual nós enxergamos a vida à nossa volta. Então, aprendamos com ele a confiar no Pai, a sermos dóceis, a sermos tolerantes, amorosos, conosco primeiro e com todos aqueles com os quais formos chamados a viver. Isso, meus amigos, equivale a nós nos colocarmos na situação dos boizinhos lá, que estão atrelados pelo jugo. Os boizinhos, eles não questionam aquela situação. Eles se deixam, quem já viu um campo sendo arado com aqueles boizinhos atrelados, os boizinhos, eles seguem a direção do agricultor, do camponês. Ou seja, eles se dobram, eles se tornam dóceis àquela ferramenta que constrange, que limita, e se deixam guiar pela vontade do camponês. Esse é o nosso grande desafio, o exercício que nos compete realizar. Nos tornarmos dóceis aos ensinamentos de Jesus e à vontade de Deus. Então, esse é o item 1, o jugo leve. Então, aqui nós já passamos, já explicamos. E aí nós temos os itens 3 e 4, que tem por título Consolador Prometido. E aí aqui nós já temos uma outra situação. Porque o que acontece? Essa fala de Jesus foi registrada pelo evangelista João na última ceia. É o último encontro de Jesus com os apóstolos antes dele ser preso. Então, ele estava se despedindo de nós. Então, ele vai dizer o seguinte: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei a meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador. Então, aqui nós já temos alguns elementos que nós podemos conversar a respeito, né? Como assim enviará outro Consolador? Aqui nós já podemos compreender o próprio Cristo como tendo sido um Consolador que esteve entre nós. Então, cumprindo a promessa que ele fez aos exilados de Capela, ele reencarna com a tarefa de trazer consolação e orientação aos habitantes da Terra. Mas aí ele vai dizer aqui, eu vos rogarei ao meu Pai e ele vos enviará outro Consolador. Isso coloca Jesus na condição de um dos
consoladores que a Terra recebeu, e ao mesmo tempo nos diz que vai ser outro, não é ele que vai voltar, vai ser outro consolador. E aí aqui nós poderíamos pensar, ou uma outra pessoa, a exemplo de Jesus, ou alguma outra coisa, fica em aberto. Mas esse em aberto, Jesus também já vai dar um jeito de nos dar uma pista para que nós tenhamos condições de entender do que se trata. Ele vai dizer, enviará outro consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Ora, para uma coisa ficar eternamente conosco, não pode ser uma pessoa. Porque as pessoas, os corpos, morrem, os espíritos vão e vêm, não ficam eternamente conosco. Então, não poderia ser uma pessoa. E aí ele vai dizer quem é, né? O espírito de verdade. E aí ele vai dizer que o mundo não pode receber. O que ele está dizendo aqui? Que naquela época em que ele esteve entre nós, em que ele está nos legando essa fala, que naquela época nós ainda não podíamos receber esse outro consolador. Por quê? Porque nós ainda não estávamos preparados para ele. Tanto que ele vai dizer, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Esse o não vê tem a ver com não enxerga. Não enxerga ainda. E não enxerga porque não tem condições ainda para isso. Mas Jesus conhecia profundamente a alma humana. Conhece ainda. E ele sabia que nós realizaríamos avanços cognitivos e morais que nos criariam as condições para no futuro recebermos esse outro consolador. Então é isso que ele está dizendo, que o mundo ainda não pode receber, porque não o vê e não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis. Então, aqui ele vai dizer como que a gente vai identificar. Porque ficará convosco e estará em vós. Então, algo que fica conosco, que não nos pode ser retirado, que não nos pode ser confiscado, que não nos pode ser roubado e que fica em nós, ou seja, que passa a fazer parte de nós, só pode ser um conhecimento, só pode ser um ensinamento. Então, Jesus nos promete novos ensinamentos, novos conhecimentos consoladores. E aí ele vai dizer, porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Aqui nós temos mais coisas para conversar. Vos ensinará todas as coisas. Isso nos diz que Jesus não nos falou tudo o que precisávamos saber. E não nos falou tudo o que precisávamos saber, ele já nos explicou por quê nessa mesma fala, quando diz que nós ainda não estávamos preparados para receber o novo Consolador, porque não tínhamos maturidade, nem cognitiva, nem espiritual para isso. Então, vos ensinará todas as coisas. Agora, essa outra frase de Jesus aqui é de uma sabedoria infinita e nos dá pistas de um futuro que para ele era futuro, para nós hoje é passado. Vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Por que haveria necessidade de recordar tudo o que Jesus disse? Por uma simples razão. Porque nós ou não prestaríamos atenção, e aí precisaríamos ser relembrados disso, ou o pior de tudo, que foi o que nós infelizmente fizemos.
Nós pegamos esses conhecimentos que Jesus nos deixou e nós os moldamos, os transformamos, os acomodamos, os corrompemos de acordo com os nossos interesses pessoais. A criatura humana tem essa capacidade de fazer isso com as coisas boas. Então, nós transformamos, nós conformamos os ensinamentos de Jesus ao nosso bel prazer. E aí nós criamos o papado, nós criamos as indulgências, nós de novo estabelecemos uma relação com Deus calcada no temor, na ameaça, no medo. E é interessante porque ele já sabia que a gente ia fazer tudo isso. Ele já sabia que tudo isso ia acontecer. Então, quando ele nos promete um novo Consolador, ele já nos promete dizendo, olha, ele vai vir, ele vai ficar com vocês para sempre, ele vai ensinar tudo o que eu não pude ensinar, ou vai ajudar a compreender tudo que eu só pude dizer de forma simbólica, de forma figurada, e ele vai fazer recordar tudo o que eu disse. Ou seja, vai retomar, vai recolocar as coisas nos seus devidos lugares. Tudo isso ele nos falou nesse parágrafo aí. E uma coisa que é importante aqui, que nós não marcamos de vermelho, é a questão do espírito de verdade, que ele se refere aqui, em algum momento ele fala em Consolador, ele fala em espírito de verdade, ele fala em Santo Espírito como sinônimos. E nós sabemos, estudando a doutrina espírita, que, na verdade, o espírito de verdade, ele se refere ao psiquismo de Jesus, às ideias de Jesus, aos seus ensinamentos. E ele se materializa para nós através de mensagens, de orientações, de diferentes espíritos que se identificam como sendo o espírito de verdade. Mas como são prepostos de Jesus, como são mensageiros de Jesus, que têm autorização para falar em nome de Jesus, essas mensagens equivalem, mesmo sendo assinadas pelo Espírito de verdade, elas equivalem a terem sido assinadas por Jesus, porque refletem as suas ideias, o seu pensamento, a sua proposta. Vamos adiante, então. E aí nós vamos ver que o Consolador prometido, assim como Jesus, ele veio apresentar para a criatura humana consolo e orientação. Então, por que nós botamos aqui consolo e orientação? Por causa lá do jugo leve. Porque o que acontece? Jesus nos oferece consolo, sim, através do entendimento, mas ele também nos oferece orientação. Para quê? Para que nós nos libertemos efetivamente da dor e do sofrimento. Então, não é só o conforto. Ao mesmo tempo em que ele nos consola, ele nos impele à transformação, a mudança de comportamento. Porque senão ele ia ficar só nos consolando e a gente fazendo burrado. Ele nos consolando e nós errando. Ele nos consolando e nós nos atrapalhando. E a proposta não é essa. A proposta é a de que nós possamos ser consolados, sim, possamos ser fortalecidos, sim, para enfrentar as dificuldades, mas principalmente a de que nós possamos ser orientados a modificar o nosso comportamento. Para quê? Para que não precisemos passar pela mesma dor e pelo mesmo sofrimento. Então, tanto a proposta de Jesus, lá há 2000 anos, quando surgiu sobre a Terra, quanto a proposta da doutrina espírita, que nós entendemos como sendo o Consolador prometido por Jesus,
é uma proposta de ressignificação, uma proposta de reestruturação de entendimento e de valores com relação à vida. Então, quando Jesus esteve entre nós, ele alterou, ou pelo menos ele propôs, uma alteração na nossa relação com Deus, com o Criador. Porque na época dos judeus, a relação com Deus era uma relação de temor, de opressão. As pessoas naquela época adoravam a Deus, faziam oferendas, ofereciam frutos, sementes, animais, com medo de Deus e com o objetivo de obterem favores de Deus. Então, era uma relação com um Deus permissivo, com um Deus punitivo, com um Deus cruel, algumas vezes. E Jesus veio para ressignificar essa relação, já naquela época, nos apresentando um Deus de amor, um Deus de justiça e de misericórdia. E a própria doutrina espírita promove uma nova visão da nossa relação com Deus, nos apresentando a ideia mais desenvolvida, mais explicada, conforme Jesus já havia proposto, da nossa relação com Deus, nos apresentando esse ser como inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Ora, se ele é a inteligência suprema e se ele é a fonte primária de todas as coisas, então tudo que acontece à nossa volta partiu de um ser extremamente sábio, inteligente, que dá conta de tudo. Então, esse é um dos elementos para melhorar, para qualificar a nossa relação com o Criador. Mas ele também ressignifica a nossa relação com o próximo. Jesus fez isso quando esteve entre nós. Porque naquela época, o entendimento que se tinha da vida era o seguinte: se a pessoa é pobre, se a pessoa não tem trabalho, é porque Deus quis assim. Se Deus quis assim, eu não me meto com isso. Então, a pessoa que se rale, que morra de fome, que morra de frio. Não existia misericórdia, não existia a caridade entre os semelhantes. E Jesus veio para nos dizer: não, faz para o outro o que tu quer que seja feito para ti. E é o mesmo que a doutrina espírita vem nos ensinar. Ela vem nos dizer: esse outro que tu desdenha é um espírito imortal, qual você mesmo. Esse outro que te irrita é um espírito em processo evolutivo, muito mesmo. A mesma irritação que o outro provoca em ti, tu provoca em vários outros. Nós estamos todos no mesmo barco, todos no mesmo caminho. Então, ressignifica a relação com o próximo. E ressignifica a relação consigo. O que é a relação consigo? Que é a que é menos falada no Evangelho e, inclusive, na própria doutrina espírita. Nós temos um capítulo no Evangelho, que é o 11, que é amar o próximo como a si mesmo, que é muito comum estudar-se o amor ao outro e esquece-se de falar da necessidade do amor para consigo. No entanto, é necessário aprender a amar-se. E o aprender a amar-se não significa endeusar-se, significa trabalhar pela própria evolução. Quando nós aprendermos a nos amar deste jeito, nosso problema de relação com o próximo vai estar automaticamente resolvido. Nós seremos capazes de estender a mão ao outro. Teremos compreendido que essa é a nossa única saída. Esse é o único meio que existe para que nós possamos nos melhorar. Mas, enfim, vamos adiante. A doutrina espírita, então, como sendo o consolador prometido, é uma segunda onda, uma segunda grande onda de consolação que nós identificamos no nosso planeta. A primeira grande onda consoladora veio com Jesus, a segunda grande onda consoladora veio com o Espiritismo. Por que que nós dizemos isso? Porque Jesus, enquanto esteve entre nós e com todo o conhecimento que ele nos deixou,
ele nunca foi claro no porquê daquilo. Ele dizia, tá lá nas bem-aventuranças, né? Uma relação de causa e consequência, né? Se formos misericordiosos, obteremos misericórdia. Ok. Mas ele nunca explicou isso de forma detalhada. E a doutrina espírita promove o alargamento dessas questões, o alargamento do conhecimento moral com base no pensamento de Jesus. Então, por isso ela é a segunda onda consoladora, porque Jesus nos dizia, faz isso. E a doutrina espírita pega a fala de Jesus e nos diz, faz isso, e nos demonstra o porquê. Mais do que nos demonstrar o porquê, ela nos traz exemplos, nos traz histórias vivas que materializam esses ensinamentos, que são os relatos que os espíritos nos trazem. Então, a doutrina espírita, ela explica consolando e consola explicando. Então, ela pega todos os ensinamentos de Jesus, desenvolve novos conceitos, que são aqueles 5 que nós mencionamos lá no início do nosso trabalho, e aí linkando, ou seja, estabelecendo uma conversa, um diálogo entre os ensinamentos de Jesus e os princípios básicos da doutrina espírita, ela nos permite compreendermos em profundidade os ensinamentos de Jesus e, ao mesmo tempo, nos consola e também nos impulsiona a seguirmos em frente. Então, a doutrina espírita, enquanto consolador prometido por Jesus, também mexe na nossa relação com Deus, com o próximo e conosco, conforme nós já mencionamos no slide anterior. E aí nós temos as 4 mensagens do advento do Espírito de verdade. Nós procuramos pensar um pouquinho de cada uma dessas mensagens que nós julgamos importante para compor o nosso trabalho de hoje. E aí a primeira delas, nós trouxemos esse trechinho que o Espírito de verdade diz que ele vem reforçar a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinem as plantas e se levantem as ondas. Por que nós achamos importante trazer essa mensagem? Porque fala da singeleza do Pai cuidando das pequenas coisas, dos pequenos detalhes à nossa volta. Como uma criatura que se preocupa em fazer com que germinem as plantas, com que levantem as ondas, são fenômenos da natureza necessários à nossa existência. Como uma criatura que se preocupa com isso, vai ter tempo, vai se ocupar em perseguir pessoas, vai se ocupar em punir alguém porque deixou de rezar, sei lá eu, quantas vezes no dia. Então, são palavras que nos falam da grandiosidade e da bondade do Criador, que nós precisamos ter sempre presentes na nossa mente, no nosso coração, para que esse consolo a que se propõe a doutrina espírita possa chegar até nós. Mas mais do que isso, ele vai nos dizer: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento, porque a lei é de amor. Instruí-vos, este é o segundo. Ou seja, a importância do estudo, a importância do conhecimento como ferramenta libertadora e consoladora das nossas almas. Essa foi ditada em Paris em 1860. Depois nós temos esta outra. Agora já é outra mensagem. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana. Quer dizer, de novo, instruí-vos. Quer dizer, estuda, aprende, te informa,
Por quê? Porque através do raciocínio nós vamos conseguir compreender isso, o sublime objetivo da aprovação humana. Compreender o papel que a dor, que o sofrimento e que a dificuldade ocupam nas nossas vidas, na nossa trajetória de espíritos imortais. Ele vai dizer mais: bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida. O que é cativos da vida, né? Encarnados. A lançar-vos um dia livres e alegres no seio daqueles que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis. Olha aqui a lei de evolução. E que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O que quer dizer com isso? Que nós temos que ser os construtores, os modeladores, os escultores de nós próprios. Nós temos que querer nos melhorar. Nós temos que querer ir caminhar até Jesus. Outra, essa foi de Paris também, 1861. Agora outra. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Olha, se não é Jesus aqui conversando conosco, nos dizendo que ele tem um remédio para nos ajudar. Só que a gente precisa querer tomar o remédio. O remédio às vezes é meio amargo. A gente não gosta muito, mas é o caminho. E aí, por fim, a última mensagem que a Solange leu, que nós não poderíamos deixar de mencionar, que fala a respeito da abnegação e do devotamento. Abnegação e devotamento são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Olha só, essa é a última mensagem do capítulo. Lá no início do nosso trabalho, nós dissemos que esse capítulo fazia uma conexão entre o primeiro bloco, que era o quinto, e o segundo bloco das bem-aventuranças, que é a parte prática. Olha a última mensagem como que termina. Já deixando um link com a questão da prática, nos estimulando a caridade e a humildade, que é agora que a gente vai começar a estudar a partir do capítulo 7. E aí nós temos ali que a abnegação é a ação contrária ao egoísmo. É isso que é ser abnegado. Desapego completo da sua própria vontade em função de uma outra pessoa, coisa ou ideologia. Isso é ser abnegado. Saber abrir mão dos interesses pessoais em prol dos interesses comuns. E o devotamento, ação ou efeito de devotar ou devotar-se, dedicação. Então, olha o que ele está nos dizendo, que nós nos deveríamos nos dedicar e sermos abnegados, ou seja, dedicar o nosso comportamento, as nossas escolhas, as nossas opções, no sentido de nos desapegarmos de nós próprios e de nos voltarmos em direção ao outro. E aí embaixo eu escolhi uma imagem que, no meu entendimento, traduz isso, que é aquela mãozinha que diz um por todos e todos por um, que é o que a gente precisa aprender a fazer, mas enfim. E para terminar, nós trouxemos, mas não vamos ler, porque nosso tempo já esgotou, mas recomendamos a lição 5 dessa obra, Fonte Viva, que parte dessas palavras de Jesus, vinde a mim. Então, Emmanuel, ele vai discorrer, vai fazer uma série de considerações a respeito dessa questão, e ele vai encerrar a mensagem nos questionando: consegues ir? Que é a pergunta que nós gostaríamos que ficasse na mente dos amigos, que nós possamos nos questionar.
Jesus nos chama. Será que nós já conseguimos? Que Ele possa nos ajudar nessa caminhada. A nossa gratidão a Patrícia Barros por esses momentos tão envolventes, tão esclarecedores e tão consoladores para todos nós. Que saibamos realmente, então, ir ao encontro desse mestre de grande amor. Queremos, antes de fazer a prece final, agradecer ao Francisco profundamente pela sua participação aqui hoje, nos auxiliando. Sem isso, os amigos em casa não estaríamos assistindo. Façamos então a nossa prece, mais uma vez agradecendo a Deus, Pai, por esta oportunidade do aprendizado, pelo consolo, por esta doutrina que nos traz estes momentos tão especiais, de nos entendermos e de nos vermos, como aqui foi dito, os construtores do nosso próprio destino, da nossa própria caminhada, na busca da perfeição relativa. Que tenhamos a tranquilidade para a semana que se apresenta, para que possamos fazer o nosso melhor, como espíritos imortais que somos. Obrigado mais uma vez por tudo e pedimos licença àqueles que coordenam este trabalho para dar o mesmo por encerrar. Que assim seja. Um bom domingo a todos e até a próxima semana para mais um estudo de Evangelho.